Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, faz aí uns 5 meses desde a última vez que eu postei vídeo da atualização do projeto e nesses 5 meses pra cá não foi abandonado nem deixado de lado não. Na verdade o projeto deu continuidade, ainda estamos dando continuidade e resolvi voltar aqui para apresentar aí quais são as últimas atualizações, o que nós temos de novo no projeto, como já dá para ver aí, se comparar principalmente com o vídeo anterior, temos bastante elementos novos, né? E, bom, vamos mostrar aqui quais são as atualizações, quais são nossas perspectivas aí para daqui para o final do projeto, certo? Vamos nessa aí, vou mostrar para vocês. Bom, a primeira atualização aí que eu vou mostrar, vou falar sobre ela, é sobre o sistema mesmo. Acabamos adicionando uma imagem de boas-vindas para ficar mais apresentável para quem vai operar o sistema. Tentei pensar o máximo possível num sistema, vamos dizer assim, mais intuitivo, para uma pessoa que não tenha que ter o conhecimento técnico de quem está elaborando o projeto. Não sei se isso ficou meio claro. Mas enfim, então hoje nós temos aqui uma tela de boas-vindas, né? Bem-vindo ao AirSense, que é o nome do nosso projeto. O teclado a gente deu uma fixada aqui, tá? Tá tudo ainda muito em protótipo, ok? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui uma tela de boas-vindas e para a gente poder sair dessa tela de boas-vindas, né? Vamos operar tudo pelo teclado agora, tá bom? Começando com um asterisco. Qualquer outra tecla que eu apertar lá, ele não vai esboçar nenhuma reação. Então aqui ele pede para digitar uma senha. Como você pode ver, o asterisco confirma e a hashtag volta. Então, por exemplo, se eu digitar a senha errado, 111, sei lá, 4 números uns, senha inválida. Ele já informa o usuário. Então, se eu digitei... Aqui eu coloquei uma senha padrão, por enquanto, que é tudo zero, certo? E se eu, sei lá, digitei o último dígito errado, eu posso apagar, tá vendo? Com um asterisco, que é o volta. Então, aqui, confirmando a senha correta, a gente confirma com um asterisco, certo? Eu não estou mostrando aqui, para poder informar para vocês aqui pelo display. Confirma, ele mostra um acesso liberado. E qual que é o diferencial dessa vez? Dessa vez nós temos um menu que, pelo menos até o momento, nós estamos com 4 opções nesse menu. Então, o primeiro menu é o set point, certo? Eu vou mostrar ele posteriormente. O segundo menu é temperatura e umidade, teste manual e senha, certo? Se houver alguma estabilidade aqui na filmagem, é por conta mesmo da tomada que eu estou usando para alimentar o sistema. Está um pouquinho complicadinho aqui hoje. Então é o seguinte, pessoal. Como eu disse, o set point eu vou dar uma pulada e informar depois. Aqui eu estou usando para poder navegar é o A e o B, que eu uso para navegar entre o menu. Mas também eu posso utilizar como atalho os números de referência. Por exemplo, teste manual. Eu aperto 3, ele já vai direto, tá bom? Então vamos começar por teste manual mesmo, aproveitando que já estamos aqui. O teste manual é bem simples, né? É para testar se, antes de a pessoa operar o sistema de forma autônoma, você tem a opção de fazer um teste se está tudo funcionando legalzinho. Então aqui, ó, por exemplo, o compressor é o número 1. Ele faz esse teste, ele liga o compressor por 3 segundos e desliga, certo? Então, aí o número 2 é a solenoide. Solenoide, hoje, nós mudamos. Vamos acionar primeiramente. Tá vendo? Aqui eu posso acionar e desacionar bem rapidinho. Ó. Você pode ver até o barulho de contato aqui do nosso relé, né? Nós já tínhamos ele antes. A solenoide, hoje, nós tivemos uma mudança, tá? Nós estávamos usando uma solenoide, aquela de 220 volts, que ela era uma solenoide improvisada de máquina de lavar roupa. A gente acabou comprando uma outra até para poder padronizar, porque senão acontece. O nosso sistema, por ter duas fontes bivolts chaveadas, ele é bivolt também, alimentação. Mas aí teria que alimentar o sistema e mais uma extensão para alimentar a solenoide. Ficava um negócio meio, sabe, não ficava esteticamente legal. Então a gente optou por comprar uma outra solenoide de 12 volts e alimentá-la toda aqui, certo? Hoje nós temos uma fonte de 5 volts e uma fonte de 12 volts. A 12 volts ela alimenta os dois atuadores, que é solenoide e compressor. É aquele mesmo compressor que nós já estávamos usando antes.
Só tá tudo fixado aqui no painel para ficar mais apresentável, né? E de resto, tanto quanto o Arduino, tanto quanto os sensores, estão todos sendo alimentados pela fonte de 5 volts. Então, aqui, apertando o tag, você volta para o menu. De volta ao menu, nós temos o número 2, que ele é uma tela de monitoramento. Foi criada. Com base no quê? Com base, por exemplo, antes de iniciar o sistema também, ou até mesmo um sistema pressurizado, você não precisar entrar toda vez em setpoint para poder olhar o que tem de pressão, temperatura, para você poder monitorar as variáveis, né, do ar de processo. Então aqui foi criado essa tela, né, simplesmente para poder dar uma monitorada. Voltando ao menu, eu tenho daí a senha. Indo aqui até senha, você vê que legal que a gente bolou um sistema também que você pode trocar a senha, porque como ele vem uma senha padrão, não seria legal você manter uma senha padrão onde todo mundo pode adivinhar a sua senha, correto? Então vamos lá, nossa senha no momento é toda 0, né? Então você digita a senha atual, confirma, digita a nova senha, vou trocar para 1, tá? Tudo 1, aqui só como teste. Pede para confirmar essa nova senha, porque se você digitou errado a nova senha e depois você não lembra mais, porque digitou um número sem querer errado, já era, você perdeu o seu sistema, você não acessa mais ele, e aí você vai ter que upar o código tudo de novo para o Arduino, né? Então, para não ter esse problema, a gente confirma a nova senha e a senha alterada com sucesso. Pode reparar que eu volto para o menu, aqui no menu, no menu eu retorno, ele volta para a tela de bloqueio. Se eu tentar o 000 de novo, como era a senha antiga, veja que ele realmente salvou a senha nova no sistema. Mesmo que eu desligue na tomada. E se desligar na tomada, se reiniciar o Arduino, não tem problema. Ele fica salvo na memória EPROM do Arduino. Então, ele vai sempre preservar essa nova troca de senha. Como pode ver, nova senha instaurada. E agora, pessoal, nós vamos para o setpoint. Tá bom? O setpoint, dessa vez, ele tem um elemento novo, que é uma área para você inserir o setpoint. Hoje, no momento, nós estamos com um limite máximo aqui de pressão de até 4 bar. Por conta de quê? Por conta dos nossos elementos, né? Por exemplo, principalmente compressor, porque nós temos o BME, ele é um sensor, ele sozinho já mede temperatura e umidade. Acho que já comentei em outro vídeo, mas vale ressaltar. Para a pressão, ele também serve? Sim e não. Somente até a pressão de 1 bar, que é pressão atmosférica. Então, por isso que veio o sensor e transdutor de pressão, que ele sim, ele aguenta até 20 bar. Olha, no momento agora eu não vou saber certinho, mas vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque faz tempo que eu já não vejo sobre eles, né? Porque uma vez que eles estão instalados, você acaba se preocupando mais com o sistema mesmo, né? Mais a programação ali e tal, do Arduino e tudo mais. Mas é isso. Então, você tem mais a limitação. E o compressor, que ele é um mini compressor, esses compressor de encher pneu, de carro e tudo mais, ele é bem útil, serve bem para o projeto até o momento, serve. Mas ele tem um desgaste muito rápido por não ser feito para ficar trabalhando tanto. Então, quando a gente estava usando, por exemplo, 7 bar, ele chegava em 4 bar para cima, ele sofria muito para pressurizar essa linha. E depois os 5 bar até os 6, meu Deus, ele esquentava demais. E com isso a gente acabou até perdendo um compressor, né? O pistão dele gastou. Não tem troca de pistão, é feito para né, não ter reparo. Então a gente teve que comprar outro. Para não perder esse outro, a gente colocou esse limite mais baixo no sistema de até 4. Então vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar, por exemplo, 4,01, que seria o mínimo, né? Ó, aqui digitei errado, tá vendo? Então volta, apaga tudo. É 4, o vírgula vem sozinho, tá? Foi tudo por programação. Coloquei 0,1 acima do permitido pelo sistema. Se eu confirmar, ele fala, ó, erro, pressão fora do limite, certo? Como vocês podem ver, tem alguns detalhes que eu tenho que consertar ainda, essas linhas que acabam pulando, mas são pequenos detalhes aí que a gente vai acertando. Então vamos lá, vamos colocar uma pressão bem baixa aqui, e a partir daqui vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente estava fazendo antes. Aqui antes era setado automático, agora eu coloco o setpoint que eu quero. Então eu vou pôr um setpoint bem baixo, que é para a gente poder carregar rapidinho.
Vou pôr aqui um 0,3. Aí, beleza, recarregou. Às vezes tem umas oscilações, né? Porque sensor sabe como é que é. Mas no modo geral ele acaba funcionando legal. Quer ver porque eu coloquei uma pressão meio baixa, então às vezes ele oscila um pouquinho mais. Tem a acomodação do ar na tubulação também. São vários elementos aí, né? Mas como você pode ver, tá tudo funcionando certinho. Aí, para mim poder sair desse modo, se assim eu quiser, eu aperto o jogo da velha mais uma vez. Se eu apertar qualquer outra coisa, não acontece nada, tá? Tô apertando aqui, não tá acontecendo nada. Vou apertar o jogo da velha e vai confirmar. Realmente quer sair? Ah, não quero. Pô, volta pro sistema. Mas não, realmente eu quero sair. Então ele saindo e ele volta pro menu principal. Então, como vocês puderam ver, né, dessa vez o setpoint ele está mais elaborado, correto? Então, temos uma tela de monitoramento. Vamos lá. Temos tela de monitoramento. Tem o teste manual. E a troca de senha. Então, aqui, ó, agora, por exemplo, posso vir em temperatura e umidade, que é o monitoramento. E confirmar realmente, ó lá, a pressão que está lá dentro. Entendeu? E nós estamos com um pouco de vazamento aqui nas conexões entre a tubulação, que é aquele redutor, e a solenoide. Então isso ainda está para ser resolvido para poder estabilizar um pouco melhor essa pressão lá interna, né? Futuramente também, qual é o nosso desejo? Vamos projetar uma placa, se der tempo, né? Porque, né, o projeto está meio no final e a gente tem que ver se o site, posso até deixar na descrição, onde você projeta a placa e fabrica por ele, vem da China. É um preço bem acessível. Então a gente quer projetar essa placa para por quê? Para tirar esse protoboard, Aqui nós fizemos um barramento comum, tá? De tensão de 5 volts e o negativo. Porque como começa a aumentar muito elemento, você não vai ter pino suficiente no Arduino, ou você não vai ter... A não ser que você tenha uma placa protoboard maior, mas você acaba só aumentando o mau contato. Então, para a gente dar uma melhorada no mau contato, a gente criou um barramento comum aqui e parafusar os pininhos, né? Que isso já ajudou bastante no mau contato. Porque como tem muito elemento agora, o mau contato acaba sendo relativamente grande. Então, futuramente a ideia é essa, viu? É projetar a placa e aí sim vai ficar um negócio bem bacaninha, vai ter um acabamento e tudo mais. Outra atualização que nós fizemos também, tá? Aqui do relé. Do relé, vou tentar explicar de maneira bem simples para ficar mais fácil de compreender. Do relé até a solenoide, nós colocamos um diodo. Não sei se todos sabem, mas o diodo, ele, vamos dizer assim, ele controla o sentido que você quer dar para a tensão de alimentação. Ou seja, se eu coloquei um diodo apontando para o diodo, apontando para o solenoide, significa que na hora que a solenoide desmagnetizar, que é a hora que eu desativo ela acontece de dar uma corrente reversa ou corrente parasita. E isso retorna para o Arduino dando um bug na placa, entendeu? Porque é uma corrente que ele não está esperando, vem do lado contrário. Então, o que você faz para poder resolver esse tipo de situação, né? Esses tipos de corrente reversa, corrente parasita, você utiliza um diodo. Esse conector aqui foi só para poder usar o diodo entre os dois fios, viu? A gente não quisemos soldar ele no momento. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Também estou pensando em até pôr esse diodo para o compressor também. O compressor não costuma dar esse problema, porque ele não usa eletroímã, né? Mas o diodo é uma coisa muito boa. É um elemento assim muito favorável para o sistema. Agora, pessoal, falar de uma outra novidade que a gente implementou aqui no nosso sistema, que é a comunicação entre microcontroladores.
como já deu para reparar, mas eu não comentei ainda, nós trocamos o nosso Arduino para um Arduino Mega, que antes era o Arduino Uno. Essa troca começou a ser feita justamente por causa dessa senha. Quando eu queria trocar a senha, sem ser uma senha estabelecida lá no código, que eu não achava isso nada seguro, eu não conseguia, o sistema simplesmente começava a travar por conta da memória do Arduino Uno, que é muito baixa, é memória EPROM. Então fui pesquisar e descobri que para isso acaba se usando o Arduino Mega, tem muito mais, além tem muito mais pinos, conexões, interface, você ganha também muito mais memória para trabalhar com ele. Foi daí que veio essa troca. Também a necessidade de mais pinos, porque nós utilizamos muito pino para sensor, teclado usa muito pino, né? Já estava até sacrificando essa coluna da direita para poder ganhar mais pinos, mas ainda assim não estava legal. Então a gente optou realmente por usar, por questão de memória e mais conexões, né? Utilizar o Mega. Ele é mais caro, tá? Que o Uno. O Uno é uma média de R$45 e ele está na média de R$200. Mas assim, para o nosso projeto valeu muito a pena. E agora com isso temos a comunicação via serial de Arduino Mega e ESP32. Aí então o que você tem a vantagem do ESP32, né? O ESP32 ele te dá conexão com a internet. No caso com a rede Wi-Fi que você estiver utilizando. Então hoje está sendo assim. Nosso Arduino Mega coleta todos os dados dos sensores, certo? Todos os elementos, as variáveis do processo. Ele envia para o Mega, ele envia para o ESP32. O ESP32, por subsequente, ele nos informa isso no monitor serial do computador. Logo mais eu vou mostrar aqui também. E do monitor serial do computador, ele envia através de protocolos de rede, através de uma URL, ele envia para esses dados num banco de dados na internet, na nuvem, para ser mais específico. Eu vou mostrar também isso. Eu vou ligar o computador e filmar a imagem através de lá. Mas vai ser basicamente isso. Então, isso só vai começar a enviar esses dados para a nuvem a partir do momento que eu entrar em setpoint, inserir o valor de setpoint, e quando eu ativar esse setpoint, vai ser o momento que ele vai começar a enviar os dados para a nuvem, criar um banco de dados lá. E através do banco de dados você tem todo o histórico, né, salvo do seu processo. Você pode fazer um monitoramento do processo à distância. Então você tem aí implementado um sistema IoT. Né? Essa vem a ideia do nosso projeto desde o início, né? Então eu monitoro pela nuvem e através de nuvem eu posso olhar pelo computador, pelo celular e dentre outras maneiras, né? Dentre outros dispositivos que tenham conectividade com a internet. Então aqui, ó, como vocês podem reparar, eu vou filmar melhor, tá bom? É só rapidinho. Temos os dados, né? Os bancos de dados aqui, ó, sendo enviados. Então, vocês vão ver que quando eu ligar o compressor, esses dados aqui... Ligar o compressor não, né? Quando eu entrar em setpoint e inserir um valor, correto? Vou pôr um valor aqui... Eu vou pôr o mesmo valor que estava, né? Que a gente estava usando, 0,30. Vamos ver se ele vai... com vazamentinho. Outra coisa também, deixa eu aproveitar e explicar a oportunidade, certo? Antes a gente tinha um que eu chamava de surto, que é aquele simulador por teclado. Eu achei bom não ser através do próprio Arduino, porque se de fato acontecer um problema aqui, como que eu vou poder simular? Correto? Então eu coloquei o quê? Uma chave direta, um switch de contato direto. Quando eu aperto ele, independente de setpoint tal ou não, ele vai funcionar. Ó. Então ele vai. Só que aí você pode perguntar, poxa, mas e se o sistema sobrecarregar a pressão limite, né? Vamos supor que o compressor conseguisse explodir esse PVC. Então, para isso também foi adicionado uma esterese. Ou seja, assim que ele ultrapassar uma margem de pressão dada a partir do setpoint, ele esvazia automaticamente e volta a funcionar novamente pelo setpoint. Vou deixar ultrapassar só para vocês verem.
E assim vai ficar em loop, entendeu? Eu desliguei na mão aqui, mas se eu deixar, então ele nunca vai ultrapassar essa esterese do valor de set point. Então nós temos um sistema de segurança aqui que não vai deixar a nossa, vamos dizer, tubulação explodir mesmo, certo? Então agora eu vou lá para o computador e vou mostrar para vocês como que está funcionando esse envio de dados e esse banco de dados na nuvem, tá bom? Aí, pessoal, aqui no computador, eu vou começar explicando um pouquinho, tá? Eu não vou falar exatamente sobre programação, porque, né, eu não sou tão perito nisso e explicar para mim é horrível. Mas, basicamente, aqui, você pode ver aqui em cima, eu coloquei Air System Slave e aqui está como ESP32, porque você tem que ter dois códigos, né, duas programações, a mais bruta, vamos dizer, que é o pilar lá no Arduino Mega, aquele que coleta todos esses dados, certo? E a outra, que é a mais básica, é que vai fazer essa ponte, né, que vai fazer esse recebimento, esse tratamento dos dados enviados do Arduino para ele. Então, esse código vai vir aqui. Então, nisso você cria um sistema de escravo e mestre. Mestre sendo o Mega e o meu escravo sendo o ESP32. Aqui nesse código você é necessário colocar, como eu estou mostrando, demonstrando aqui, eu gerei uma internet pelo meu celular, então vai ter geralmente você preenche nesse campo para fazer a conexão com o nome da rede, a senha dessa rede, aqui é a senha que eu gerei ali aleatória no meu celular como roteador, e aqui o script, que esse script seria a ponte entre daí o físico e o digital. Deixa eu ver se eu consigo elucidar um pouquinho melhor isso aqui. Vindo aqui na tabela, há uma área. Eu não vou saber explicar muito também, porque para mim também é um pouco complicado. Eu fiz seguindo tutoriais na internet mesmo, passo a passo. A partir do momento que você cria a tabela, lógico, não vai ter esse banco de dados ainda, tá? Vai estar em branco. Você vai vir aqui em AppScript. Tem vídeos, tá? Ensinando isso certinho. Eu só vou dar um bem por cima mesmo. E nesse AppScript você vai pôr uma outra programação, que é essa aqui que eu fiz, para fazer essa ponte lá do físico para cá, pro digital, entendeu? Então aqui está a ponte, por isso que não é que essa aqui vai recebendo dados assim, sozinho, entende? Não, não. Então eu faço aqui o código no escravo para receber esses dados do mestre, que é Arduino Mega. Aqui vou colocar a área dele, né, vendo que tem bibliotecas de HTTP, Wi-Fi cliente, tudo mais, para enviar esses dados que ele já fez a leitura, ele mostra em monitor serial, tá? Ele mostra aqui também, impressão, tudo mais. Quando ele conecta com a internet, ele mostra que o IP que ele pegou, tá? Isso foi tudo eu que configurei, não é que ele mostre sozinho, entendeu? Mas optamos por ele mostra um IP aqui, para eu confirmar que ele está dentro da minha rede, eu posso até pingar. Então, depois disso aqui, aí você vem aqui no AppScript do Google, é um serviço do Google isso, tá? Como você pode ver, né, que é o Google Sheets. E é isso. Através de você vai implementar e segue os passo a passo. Feito isso, ele vai gerar um link. Você pega esse link e cola aqui. É esse link aqui que você tem, certo? Então, dado isso, essa informação, eu vou pôr a minha senha aqui, tá? Eu não vou mostrar essa parte mais do código. Por quê? Porque eu vou ter que pôr meus dados da minha rede local aqui de casa, certo? Então, para não ter que ficar mostrando isso, vamos fazer o melhor. Vou manter essa rede do celular. Vou rotear através do celular, aí não tem problema. Senha de celular a gente pode mudar a hora que quiser, e não tem problema. Vou conectar e vocês vão ver aqui o ESP32 dando sinal de conectividade. Então, eu vou agora, de momento, abrir o monitor serial, Ctrl Shift M, certo? Não está conectado, tá? Para mim ter visão do monitor serial, eu vou precisar conectar o USB lá no ESP32, assim, como se eu fosse enviar os dados, né, para ele. Mas na verdade ele vai me enviar dados para cá. Vai ser o oposto dessa vez. Vamos lá. Beleza, pessoal, preparei tudo aqui.
Para vocês aí, vocês nem perceberam, eu só pausei o vídeo, tá? Ó, vou conectar o cabo USB, já com o monitor serial aberto, lá no ESP32, tá bom? Conectado, reparem. Eu não vou conseguir ver conectividade, na verdade, eu esqueci de ligar o roteador. Então espera só mais um pouquinho. Bom, acredito que agora eu tenha deixado tudo certo. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Novamente, conectando o cabo USB. Olha lá, tá vendo? Conectado com sucesso. Ele recebe o endereço IP, ele informa aqui, ó, 10579827. Vamos fazer um teste para ver se ele está conectado. Apesar de que o meu notebook, ele está conectado na minha rede doméstica. Deixa eu só trocar aqui para a gente poder pingar e ver que eles estão realmente na mesma rede, né? Vamos lá, conectado. Beleza, legal. Então voltamos para cá e vamos conferir. Então, vai dar um ping aqui, né? Ó, 10, 57.98.27. E confirma, tá vendo? Que ele está se comunicando com a sua rede, né? Que você conectou. É só mais um dos pontos que você. Mais um dos métodos que você pode conferir se realmente está conectando, se ele não está só falando por falar aqui. Você vê que enquanto eu não entrar em set point, ele me informa que está pausado ou está no menu principal. Assim que eu entrar no set point, tá? Eu vou pôr o mesmo de sempre, tá? Vamos ver aqui se não vai fazer barulho, mas eu acho que vai sim. Defini o set point, entrei. Beleza, está um pouquinho acima, então não tem problema. Bom que o set point, o compressor não vai precisar comutar. Ó, repare que aqui ele está mostrando. E como é comunicação serial, cara, meio que nem tem delay, tá? A cada um segundo ele atualiza, por isso esse glitch. Temperatura, então as variáveis de lá, correto? Agora vamos lá para o banco de dados. E aqui já temos um banco de dados sendo recebido. Também é a cada segundo, tá? Porém aqui tem um delay, tá bom? É um delay bem pequenininho. E ele vai recebendo esses dados. Ó, esse delayzinho, tá vendo? Pode ver que é para ser um segundo, mas ele tem um atraso, mas não tem problema, porque tipo assim, se eu encerrar lá, ele para aqui também. Então aqui ele vai me informar a umidade, temperatura, a pressão atual do sistema e a hora e o dia. Pode ver que aqui está do dia 14, aqui, ó, até aqui, né? É o último dia que eu fiz os testes lá em sala de aula, no laboratório da escola. E aí vai recebendo. Se eu sair lá do set point, eu vou sair aqui, vocês não vão ver. Confirmar saída, sim. Lá ele está saindo e ele vai parar de me dar essas informações aqui, ó. Vamos diminuir aqui para vocês enxergarem. Aqui ele já mostrou que o sinal foi interrompido, né? Ó, não está mais enviando dados. E aqui também ele parou no último estágio. Então, vamos voltar para set point de novo. Vocês vão ver aí agora hum, os dois funcionando ao mesmo tempo. Ah lá, setei o set point, voltou novamente, tá vendo? Ó? Você tem 0.3 e lá já começa a receber, viu? É bem rápido, é bem rapidinho mesmo. Então, com base nesse banco de dados criado, aí você pode não somente monitorar esses dados, como você pode criar gráficos também. Ó, aqui temos um gráfico, essa linha mostra o valor do set point, aqui ele mostra o valor do set point sendo alcançado ou não, que é, né, vaza um pouquinho, enche, passa um pouquinho, vaza. Estou criando aqui uma outra aba de monitoramento, tá? Ó, ele monitora aqui, vamos ver o delay, quão grande está esse delay, ó, 46 aqui, 46 lá, ó, tá vendo? Ó, 49 aqui, é bater 49 lá, ah lá, bateu lá. E assim vai, tá vendo? Isso aqui, essa parte aqui, um amigo nosso do grupo, ele manja bastante dessa parte de fazer as fórmulas, né? Tem toda uma fórmula para você poder jogar para cá. O que ele está fazendo aqui, na verdade, ele está coletando os dados das últimas linhas
que ele faz, ele coleta os dados das últimas, da última, sempre da última linha. Sempre que ele atualiza para mais uma linha, ele envia esse dado para o monitoramento. E assim vai fazer com todos os elementos. Então aqui vai ser uma tela, uma área somente para você monitorar a distância. Através do serviço do Google Sheets, você monitora, cara, você pode monitorar do seu celular, como eu disse antes, do seu tablet. Se torna muito, é muito bacana mesmo, muito bacana. Então, pessoal, é isso. Eu sei que dessa vez eu acabei me estendendo um pouco mais, né? Mas é porque realmente a gente acabou tendo bastante coisa de diferente. Como você pode ver, a gente implementou o IoT aqui. E então, por conta disso, é bastante coisa mesmo, é bastante informação. Eu não sei se alguém vai ter paciência para ver, mas de qualquer modo, eu envio esse vídeo por questão de eu poder salvar isso também. Uma maneira de eu ter um arquivo para efeito de memória mesmo, lembrança, poder mostrar para meus amigos, mostro para a família. Mas eu postei, algumas pessoas comentaram, gostaram aí, então tá aí, postando de novo mais um andamento. E vamos ver aí, cara, a vontade aí, o meu desejo. Deixa eu encerrar esses dados aqui, que senão vai encher muito aqui o negócio. Então, a minha vontade hoje a nossa vontade, na verdade, né, como um grupo, né, é finalizar o acabamento, fazer o acabamento, o projeto da placa já está em andamento. Não vou mostrar aqui agora, porque não está pronto, não está legal de mostrar. Eu falo mesmo, não dá para gerar um 3D dela. Vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo. E depois disso é melhorar isso aqui, entendeu? Esse banco de dados aqui, eu quero ver o que que eu faço, onde que eu posso, como que eu posso armazenar melhor, porque ele vai infinitamente descendo, né? Eu posso só pegar isso aqui e apagar, tá? Eu posso apagar isso aqui tudo, não tem problema, e ele começa tudo de novo. Ele vai zerar o gráfico, isso aí não tem problema. Mas ainda eu estou pensando aqui como que eu vou fazer com esses dados, como que eu vou guardar eles, deixar eles organizados, para ficar bem legalzinho mesmo, entendeu? Aqui, ó, como você pode ver também, tem os horários de cada pressão, ó, né? Ó. Então, se eu zerasse lá agora, pum, dá uma descida aqui para o zero bar aqui, ó, entendeu? Mas basicamente é isso. Esses são os nossos planos aí pro futuro. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é meio chato, né? Tem bastante coisa aí para falar, tá? Você pode manter em salvo no Drive, só para também ser adendo. Então, tá aqui salvo. Tem que estar em nuvem, tá? Não adianta você salvar em máquina física sem estar conectado, né? E é isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado aí pelo vídeo. Obrigado pela atenção, na verdade. E tchau. Até a próxima.